Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio ficámos a conhecer algumas das mais importantes medidas tomadas por Dom Afonso III no que toca à reestruturação do reino. Estas passaram por reforçar a justiça, que por sua vez levou uma paz interna num reino que já não a conhecia há tempos. E não menos importante, medidas económicas e urbanísticas. Neste episódio vamos falar sobre o casamento de Dom Afonso III e as consequências que este teve para o reino. Vamos também ver um pouco sobre a cunha da sua própria moeda, o seu interesse às artes e escrita e os acordos com Castela. Vamos terminar com os últimos anos de vida do rei, um rei que carregou o peso das suas escolhas até ao fim. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os nossos episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então continuar a nossa história. Vamos começar este episódio com um tema que nos fez coçar muito a cabeça. Agora, em 1258, Dona Beatriz já é maior de idade e, em meados de maio desse ano, tudo indica que, no dia 15, Dom Afonso III e Dona Beatriz casam-se em Guimarães. Este casamento, que tinha como objetivo dar descendência ao monarca português, trouxe também uma pitada de discórdia. E quando dizemos uma pitada, é na verdade uma mão cheia. A ex-mulher de Dom Afonso III, Dona Matilde, apoiada por alguns membros eclesiásticos, acusa sucessivamente o monarca de bigamia. Mas todo este alarido parece desvanecer-se após a morte de Dona Matilde em 1258-59. Mas sem antes o reino de Portugal ter sofrido um interdito pela mão pesada do Papa Inocêncio IV, como falámos no episódio anterior. Voltando ao casamento do rei de Portugal. Este foi consumado no mês de maio, e a escolha deste mês é bastante comum entre os membros reais e da alta nobreza. É neste mês também que os casais reais e nobres decidem consumar o seu casamento. Os recém-casados não perderam tempo, e no ano seguinte, a 28 de fevereiro de 1259, nasce a primeira filha do casal real, a Princesa Branca. Antes de avançarmos com a nossa história, não podemos deixar de falar de um marco bastante importante na política económica no reinado de Dom Afonso III. A partir de novembro de 1260, o rei português começa a cunhar a sua nova moeda, acrescentando-lhe mais liga numa tentativa de restituir ao dinheiro um valor intrínseco mais aproximado do seu valor nominal. Esta medida não se deu sem oposição por parte dos nobres, do clero e até do próprio povo, que humildemente solicitou a convocação de uma cúria para discutir este assunto. Como resposta, o rei convocou todos os senhores eclesiásticos, nobres e representantes das comunidades do reino para uma reunião em Coimbra, em abril de 1261. O tema foi debatido longamente e, no final, decidiu-se que a moeda antiga voltaria ao seu valor original, enquanto a nova moeda circularia em simultâneo, mas com um valor 25% inferior. Em troca, o rei introduziu uma derrama, um imposto progressivo cobrado sobre os bens daqueles cujo rendimento anual por fogo, ou agregado familiar, fosse superior a 10 libras. Na prática era um imposto sobre os rendimentos mais altos, dividido em vários escalões. Curiosamente, a derrama ainda hoje existe como um imposto municipal sobre empresas e pessoas coletivas, embora na época de Dom Afonso III o nome provavelmente não fosse esse. No entanto, esta medida continuava a isentar os grandes privilegiados, como os ricos homens, os senhores eclesiásticos, chefes de ordens militares, mulheres nobres e cônegos. Todos estes permaneciam fora da tributação. Mas o que é que realmente significava a moeda nestes tempos? Na época medieval, o valor das moedas dependia diretamente do metal com que eram feitas, ouro, prata ou cobre. Não existia ainda o conceito de valor nominal como temos hoje. Estamos habituados às notas de papel, mas essas têm origem nas antigas notas de câmbio dos tempos medievais.
pequenos documentos que indicavam quanto dinheiro uma pessoa podia levantar num banco ou numa comenda, como as dos templários. Essas notas não serviam para comprar nada diretamente, apenas para trocar por dinheiro verdadeiro. Só mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, é que começaram a circular notas com um valor fixo escrito nelas. Como, por exemplo, a nota de uma libra inglesa, que equivalia literalmente a uma libra, cerca de 450 gramas de prata. Foi a partir daqui que nasceu o sistema monetário moderno. Bem, voltando então à Idade Média. Como o valor das moedas dependia do seu conteúdo metálico, qualquer redução na quantidade de metal precioso fazia cair o seu valor, e isto levava à chamada quebra da moeda. Quando o rei mandava cunhar moedas com menos prata ou ouro, o seu valor real diminuía, os preços subiam e os salários ficavam para trás. O resultado era uma perda geral de poder de compra, algo muito sentido pelo povo. Por isso, estas medidas eram sempre impopulares, mas às vezes necessárias para manter reservas de metais preciosos ou garantir circulação monetária quando o metal escasseava. As moedas mais valiosas da Europa do século XIII, como o florim florentino ou o ducado veneziano, eram as mais puras, ou seja, quase sem liga de cobre, e tornaram-se as favoritas dos grandes mercadores internacionais. Só para se ter uma ideia, o ducado veneziano pesava cerca de 3,5 gramas de ouro praticamente puro. Vamos então deixar este assunto de lado e focar noutro aspecto importante deste reinado. Já demos anteriormente a perceber, embora num modo extremamente leve e em poucas palavras, que Dom Afonso III colocava uma importância enorme não só no registro escrito, em especial das operações administrativas do reino, mas também na escrita em si e no que de facto ela significava. Para conseguirmos ter uma noção e para efeitos comparativos, a chancelaria do seu pai, Dom Afonso II, emitiu 190 documentos durante o seu reinado. O seu irmão e anterior monarca de Portugal emitiu 98. Pelo menos que sejam conhecidos. Dom Afonso III, com cerca de apenas uma década de reinado, e que, verdade seja dita, tinha começado a meio, se olharmos para o tempo de vida de um monarca europeu, tinha já emitido mais de 1000. Isto era um resultado de uma nova filosofia de comunicação entre o rei e os seus subordinados, substituindo a comunicação exclusivamente verbal pela escrita. Mas mais do que isto, esta filosofia parecia ser a manifestação da personalidade do próprio monarca, que claramente demarcava a sua soberania, até pelas expressões que usava, como por exemplo: para que aquilo que se produz no tempo não se escape com o tempo, costuma perenizar-se pelo testemunho da escrita. Ou ainda: porque as coisas que se passam entre os homens facilmente se esvaem das suas mentes, a não ser que sejam retidas pela escrita, e sendo escritas, são eternamente figuradas na memória. Noutras ocasiões, parecia até que a sua escrita quebrava as barreiras temporais em que ele próprio residia. Podemos ver isto nas suas introduções nos documentos de doações a nobres, eclesiásticos, fiéis e em algumas cartas de foral. Porque o que os reis e príncipes dão e fazem deve ser recordado pela fortitude da escrita, para que os feitos e as dádivas deles não saiam da memória dos homens, e assim, aos presentes e aos futuros, por testemunho da escrita, possam manter-se tanto as coisas presentes como as passadas. Um pouco por toda a Europa, o exercício da escrita estava já de facto a tomar novas proporções nunca antes vistas no que toca à criação de documentação. Em Portugal começou, como vocês se devem lembrar, com Dom Afonso II, quando os registros da chancelaria tomaram forma pela primeira vez. Mas foi, sem sombra de dúvidas, com Dom Afonso III que esta prática tomou uma forma e importância definitiva e permanente na administração do reino. Mas não podemos esquecer as origens de Dom Afonso III. Como vimos, o monarca recebeu a sua formação nas cortes francesas, conhecidas por educarem os jovens barões da melhor forma, fossem eles destinados ao trono ou não. Esta influência francesa é visível não só na documentação régia, mas também ao impulsionar a canção trovadoresca nas cortes portuguesas. A escrita fazia parte da sua natureza.
É, portanto, fácil imaginar a influência que teve quando ainda era um jovem no Alto Minho, quando testemunhou o nascimento das primeiras canções de amor, cantares ao desafio e cantigas de amigo em galaico-português. Para além do seu gosto pela música, pelos cantares, Dom Afonso III destacava-se também na arte da caça, fosse na falcoaria ou nas caçadas a cavalo, enfrentando animais de grande porte como javalis. Vamos agora olhar para o outro lado da fronteira. As relações entre Dom Afonso III de Portugal e Afonso X de Leão e Castela continuavam amargas. Não só tinha Afonso X vindo em auxílio a Dom Sancho II na Guerra Civil, como também a questão do Algarve, que falámos no episódio anterior, não deixava o monarca português dormir descansado. Esta relação ainda piorou quando o Papa Inocêncio IV, a pedido do monarca castelhano, envia um bispo de Cartagena, Dom Garcia, para restaurar a diocese de Silves. Este ato não passou ao lado de Dom Afonso III, que manifestou o seu desagrado com um protesto firme, mesmo depois de o Papa o tentar tranquilizar com dóceis palavras. Pois, para lá da nomeação papal, esta ação fazia com que Afonso X firmasse ainda mais os pés nas terras algarvias. Independentemente do protesto do monarca português, esta nomeação de Dom Garcia para a diocese de Silves foi avante, e a influência de Afonso X no Algarve estava cada vez mais forte. Contudo, os ventos pareciam mudar de direção e traziam agora boas notícias e um aliviar de preocupações para Dom Afonso III. O monarca português testemunhou o nascimento do seu primeiro filho varão. A 9 de outubro de 1261 nasce Dinis. Dinis, ou Denis, como aparece na documentação, foi uma espécie de homenagem que o monarca fez à sua antiga casa, que era o Reino de França. O nome foi inspirado no padroeiro da Grande Basílica, localizada a norte de Paris, no local chamado Saint-Denis, e esta basílica foi o local onde quase todos os reis de França foram sepultados. É na fama e importância deste local que o rei Dom Afonso III vai batizar o seu filho. Mas as boas notícias não ficavam por aqui. As conquistas do seu vizinho castelhano para sul não lhe estavam a correr muito bem. Os andaluzes estavam a dar luta e contestavam ferozmente os avanços do cristão. Eventualmente, o poderoso rei Afonso X iria ter de se contentar com um reino teoricamente vassalo, localizado no sul da península, em redor a Granada, que só iria ser definitivamente conquistado em 1492. Nesta altura, e aproveitando esta situação, Dom Afonso III solicita a Afonso X a entrega do castelo de Albufeira à Ordem de Avis. 2 anos mais tarde, vê este acordo ser finalizado e vê também o nascimento do seu terceiro filho, Afonso, no dia 6 de fevereiro deste ano de 1263. Pouco tempo depois, a 20 de abril desse ano, vemos Afonso X fazer preparações para um acordo sobre as fronteiras entre Leão e Portugal, reunindo um grupo extenso de procuradores, uns leoneses e outros portugueses, de forma a propor um acordo sobre o Algarve e as fronteiras entre ambos os reinos. No ano seguinte, vemos fruto desta reunião, mas sem antes Dom Afonso III ver nascer o seu quarto filho, Sancha, no dia 2 de fevereiro de 1264. Este acordo, e atenção, neste momento é apenas um acordo, é firmado em Sevilha, a 5 de junho desse ano. O acordo tem como objetivo delimitar territorialmente os dois reinos. Ficou então decidido que a partição seria feita do Sabugal até à Foz do Caia e do Sabugal ao Minho. Ainda neste ano, a 20 de setembro, Afonso X renuncia às suas pretensões sobre o Algarve, na condição de que o rei de Português tinha de prestar serviço militar com 50 lanças. Este acordo viria a ser oficializado com o Tratado de Badajoz, a 16 de fevereiro de 1267. As fronteiras entre Portugal e Leão ficaram finalmente definidas. O rio Guadiana passou a marcar essa divisão natural, estendendo-se desde a Foz do Cais, junto ao mar, até ao interior. Pelo acordo, Dom Afonso III devolveu aos castelhanos as terras de Aroche e Aracena, situadas do lado de Leão, mas em troca recebeu Arronches e Alegrete, já no território português, consolidando assim o controle sobre todo o Algarve.
Com estas novas fronteiras estabelecidas, o rei pôde finalmente assumir o título completo de Rei de Portugal e dos Algarves. Como devem ter reparado, todos estes eventos anteriores decorreram paralelamente, quer a reorganização da administração, quer a reforma da justiça e, claro está, o problema que foi a disputa do território algarvio. Mas falta aqui um muito importante, complexo e de proporções gigantescas até. Dom Afonso III, durante o seu reinado, utilizou todos os mecanismos legais que tinha ao seu dispor para obter o máximo de controle sobre a Igreja. Tanto através da eleição de homens da Igreja que lhe fossem de confiança e favoráveis a si, como também a sua intervenção nas eleições episcopais e na atribuição de generosos benefícios a estes. Sim, lá vamos nós outra vez. O reino já tinha sofrido o interdito por causa do seu casamento. E é claro que agora, com todas estas ações de supressão do poder eclesiástico, tal como aconteceu com o seu irmão e com o seu pai, os conflitos com a Igreja começaram a surgir. Mas o que o diferencia do seu irmão e o seu pai é que este, habilmente, através de concessões, isenções e doações, conseguiu da melhor forma possível gerir a balança do favoritismo da Igreja, tentando equilibrar esta balança com bens, ao mesmo tempo que tentava tirar o maior proveito político dela. Aproximamo-nos agora do fim e chegamos ao ano de 1270. Sabemos que, a partir deste ano, Dom Afonso III vive acompanhado por uma saúde frágil. Durante o ano seguinte, em 1271, faz várias doações de terras aos seus filhos bastardos. Dá Pedrógão a Leonor, várias herdades em Santarém e Guimarães a Rodrigo, e os castelos e vilas de Marvão, Porto Alegre e Arronches dá a Afonso. A este Afonso dá ainda o direito hereditário. Para o final deste ano, a 23 de novembro, temendo que a hora da sua morte se aproximava, Dom Afonso III manda redigir o seu testamento, apelando à justiça e misericórdia divina, pois considerava-se um pecador que por várias vezes tinha ofendido a Deus. Mesmo tendo feito doações onde pede que, com elas, Jesus Cristo o libertasse do poder do diabo. Neste testamento escolhe o local para o seu repouso eterno. Junto dos seus pais, no mosteiro de Alcobaça, é onde Dom Afonso III quer permanecer depois de deixar este mundo. Este deixa ao mosteiro 3.000 libras para a construção do claustro. Para o seu filho varão mais velho, Dinis, agora com cerca de 10 anos de idade, deixa os seus reinos de Portugal e do Algarve. Para as suas outras filhas legítimas, Branca e Sancha, deixa 10.000 libras. Para os filhos bastardos, Gil, Martim e Afonso, deixa 1.000 libras para cada um. E por fim, a sua filha bastarda, Leonor, deixa a herdade de Mortágua. Ainda no seu testamento, nomeia como testamenteiros o seu mordomo, o seu chanceler, um cavaleiro da Ordem do Hospital, um dominicano e a sua mulher, Dona Beatriz, em quem confio mais do que em todas as coisas no mundo. Dom Afonso III, não só no final, mas também durante a sua vida, refere-se por várias vezes ao irmão como o meu irmão Dom Sancho, de boa memória. Prova de que, apesar das feridas políticas e da guerra que os separou, Dom Afonso III nunca deixou de reconhecer em Dom Sancho II não apenas um rei deposto, mas um irmão e um legítimo soberano cuja memória merecia respeito e paz. Dom Afonso III continua a sua política de doações e faz várias a casas e ordens religiosas, com quantias que variam entre 100 e 1.500 libras. Estas doações seriam para reparos ou construções de ornamentos religiosos. Faz também doações a ordens militares e mercantes, pedindo-lhes para rezarem pela sua alma. Mas, como bom filho de Deus, não deixou de parte os pobres, os leprosos, os presos, nem as instituições como os hospitais e as albergarias. Estas doações continuam e duram, tal como Dom Afonso III, que resiste e luta como sempre fez na vida. Até ao ano de 1278, passados 7 anos após escrever o seu testamento, doa uma casa ao seu filho Dinis, agora com 17 anos de idade, possivelmente já armado cavaleiro pelo seu pai aos 16, como manda a tradição. Pelos finais desse ano, Mestre Domingos e Mestre Pedro, dois médicos a quem o rei estava aos cuidados,
remam contra a maré, que é o estado avançado da doença do rei. Mas este rema também, e no início de janeiro de 1279, ainda faz trabalhos na Cúria. A 17 de janeiro, chama alguns religiosos e fidalgos da corte, prometendo-lhes cumprir o que tinha acordado com o Papa. O monarca português compromete-se a restituir tudo aquilo que for ocupado e compromete o seu herdeiro, Dinis, no cumprimento desta ação. Perante esta demonstração de arrependimento, Dom Estevão, abade de Alcobaça, absolve-o de todos os seus pecados. Desta forma, o rei prepara-se para o seu descanso eterno, rodeado pela sua família e pelos seus mais próximos homens de confiança. Recebeu os sacramentos de Dom Estevão Martins e a 16 de fevereiro de 1279, Dom Afonso III, o bolonhês, falece. O trono vazio era agora preenchido pelo seu herdeiro, Dom Dinis. A notícia da sua morte, ao espalhar-se, causou grande dor a todos aqueles que viveram no seu reino, independentemente do extrato social. O seu corpo foi colocado no sarcófago, tendo recebido a homenagem de inúmeros homens do clero, e sepultado no convento de Dom Domingo, de Lisboa, que fundou. 10 anos mais tarde, a pedido da sua viúva e do seu filho varão, foi transladado para o mosteiro de Alcobaça, satisfazendo assim o seu último pedido, ficando junto dos seus pais, da sua ama de leite e dos seus já falecidos filhos, Vicente e Fernando. O epitáfio da sua sepultura dizia: "Aqui jaz sepultado Dom Afonso, quinto ilustre rei de Portugal e do Algarve, que morreu em Lisboa na era de 1316. Esta era reflete o ano de 1278, mas este erro na data inscrita pode dever-se a alguma intervenção posterior, dado que a data da sua morte é seguramente 1279. Terminamos assim o nosso episódio, fechando este capítulo na história de Portugal. Dom Afonso III, o rei que herdou um país em ruínas e o transformou num reino sólido, organizado e reconhecido. Morreu em Lisboa, junto dos seus e do seu povo, no reino que o viu erguer leis, cidades e ideais. Foi um homem de razão e de reformas, mas também de humanidade. Um rei que deu importância à paz e à justiça. Sob o seu governo, Portugal deixou de ser apenas um território conquistado, disfarçado de reino, para se tornar verdadeiramente num país governado. O tempo esconde-o entre as sombras dos reis mais guerreiros e mais poéticos, mas Dom Afonso III foi talvez o mais moderno dos monarcas medievais. E hoje, quando olhamos para trás, vemos um rei que acreditou que a grandeza de uma nação nasce não apenas na força das armas, mas também na força da alma. Dom Afonso III partiu, mas deixou atrás de si algo maior do que um império. Deixou a ideia de Portugal. A obra biográfica sobre Dom Afonso III, do monge franciscano João Gil de Zamora, seu contemporâneo, conclui a vida do monarca. Enquanto viveu e foi senhor de si, manteve sempre o reino em paz. Ampliou os seus rendimentos, fortificou cidades e castelos, e o temor que ele inspirava referiu os árabes. Assim, ainda que tivesse sido pecador, nunca fugiu com a sua mão do amparo e alívio aos pobres que mendigam. Antes, pelo contrário, era mesmo para estes que, por todo o reino, estendia a sua mão dadivosa e benevolente. E pode-se acreditar piamente que, por causa da sua justiça e da compaixão imensa que manifestou com pobres e necessitados, Deus o tenha também amparado. Por isso, perto do seu fim, castigado pela punição divina, arrependeu-se e humilhou-se, submetendo-se aos preceitos da Igreja, e em humildade chegou ao fim dos seus dias. Obrigado e um bem-aja a todos.